E aqui, só para ilustrar algumas imagens que a gente já pode imaginar o que o paciente, o que o atleta vai ter de lesão nesse trauma, né? O goleiro, para agarrar a bola, então ele já vai esticar a mão, ele pode ter um trauma em hiperextensão dos dedos ou do polegar, a gente vai ver qual que é essa lesão. Né? No judô, ao segurar, a gente pode ter uma lesão tendínea na ponta dos dedos. A gente vai falar dessa lesão tendínea também, que é comum em outras situações, mas aqui ilustra bem, tá? E embaixo, a lesão do voleibol, né? O impacto direto, tanto no punho quanto nos dedos, que também a gente vai mostrar. Então, só para começar e contextualizar, eu vou falar um pouquinho de anatomia aqui para vocês. A gente tem na mão as falanges e os metacarpos. Os dedos têm 3 falanges, que é a falange distal, a falange média e a falange proximal. Lembrando que o polegar só tem falange proximal e distal, ele não tem a falange média. E os 5 metacarpos. A gente faz a numeração desses metacarpos de acordo com o polegar, que é o primeiro. Então, o polegar é o primeiro, o indicador é o segundo, o dedo médio é o terceiro, o anular é o quarto e o quinto dedo é o dedo mínimo. Então, a gente faz essa nomenclatura, essa numeração, 1, 2, 3, 4, 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, porque vocês vão ver muito isso na literatura, então, para contextualizar, são esses números. E a gente tem que observar alguns arcos importantes da mão, na radiologia, para a gente identificar algumas lesões que podem estar ocultas. Então, a gente tem esse arco distal e arco proximal dos metacarpos. Como vocês podem ver, o terceiro e o segundo são os maiores metacarpos. Então, a gente tem que respeitar essa curva. Se a gente vê que tem um encurtamento grande, maior que 1 centímetro, maior que meio centímetro, aí a gente pode suspeitar de um encurtamento da fratura ou uma luxação da base do metacarpo. Por isso é importante saber essa curva. E a gente vai começar falando das fraturas de falanges. Eu vou começar da falange distal, depois falo um pouquinho das outras. Por que eu coloquei essas duas imagens aqui? Porque tanto na ginástica, no crossfit ou na academia, a gente tem o risco das lesões das fraturas de falange, principalmente em ponta do dedo. Às vezes cai uma manilha ou um objeto pesado em cima da ponta do dedo, pode ter a fratura. Ou ao segurar uma corda no crossfit, a gente pode ter uma fratura em torção, que é a fratura em espiral, que a gente chama. E o atleta da natação, apesar da gente olhar e falar, nossa, esse atleta não vai machucar nada, né? Na hora que ele vai fazer a batida da mão no final da prova, alguns batem com tanta força na borda da piscina que alguns apresentam fratura de falange nesse momento. Já foi descrito na literatura, então eu quis colocar aqui essa curiosidade para vocês. Lembrando que para investigar todas as lesões de mão, tanto fratura, tanto quanto as lesões ligamentares, a gente tem que pedir a radiografia para identificar as lesões possíveis, as avulsões ligamentares, avulsão de placa volar, que é a estrutura que fica volar na articulação para impedir a hiperextensão. Então, a gente tem que pedir a radiografia, tanto AP quanto perfil. E se desconfiar que tem uma outra lesão associada, que não foi vista na radiografia AP em perfil, sempre pedir a oblíqua, porque às vezes a gente vê a AP e perfil e não identifica lesão. E aí a gente tem mais uma terceira incidência para mostrar a possível lesão que esse paciente possa ter. Então, vamos começar das fraturas de falanges distais, que são as pontas dos dedos, né? São as fraturas mais comuns da mão. Então, não só no atleta, como na população geral, é a fratura mais comum que acontece na mão. Porque é a primeira parte do corpo que chega, por exemplo, ao fechar uma porta, ao fechar uma gaveta, né? A gente pode prender o dedo. Tem vários tipos de fratura de falange distal. Ela pode ser longitudinal, que é o que a letra A está mostrando aí para vocês. Ela pode ser transversa, que é a letra B. Ela pode ser cominuída ou fragmentada. A gente também chama essa fratura da letra C de fratura de tofo, que é a ponta da falange. A letra D e a letra E mostram para a gente uma fratura, avulsão, que é na base dorsal da falange. Significa para a gente uma perda de contato desse tendão, que é o tendão extensor terminal. Esse tendão extensor terminal, ele funciona na extensão da interfalangiana distal.
Então, quando a gente perde essa comunicação, quando tem essa fratura, a gente não consegue fazer a extensão da interfalangiana distal. Na letra D, continua reduzido, não tem desvio. E na letra E, tem desvio e tem a subluxação, que perde o contato articular. Luxação é quando perde o contato total, né, da articulação. E subluxação é quando só arrasta um pouquinho para o lado. A gente chama de perda do contato parcial da articulação, tá? E aí, essa letra E seria de tratamento cirúrgico. Continuando, a letra F é a base volar, que é o oposto do dedo e martelo, que é o que a gente falou na D e na E, né? Eu não sei se eu falei, mas é dedo e martelo que a gente chama a letra D e E. E na letra F é o oposto desse dedo e martelo, porque não é o tendão extensor, agora é o tendão flexor. Esse tendão flexor é o flexor profundo dos dedos. Ele vem inserir lá na falange distal. Por isso que quando ele traciona, quando ele tensiona e quando ele faz o seu movimento, ele vai fletir, ele vai dobrar a interfalangiana distal. Então, ele flete a falange distal, tá bom? Eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu faço alguns gestos aqui no vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar também aqui, tá? E a letra G é a fratura da base, que é articular, tá? Então, dependendo do desvio, ela pode vir a ser de tratamento cirúrgico. Essa é uma curiosidade, que é uma fratura de criança. Essa listra da imagem da esquerda, que está sem a seta, é a imagem normal de uma fise de crescimento da criança. É por aí que o osso produz osso novo para crescer. E a fratura, ela pode acontecer bem em cima da fise de crescimento, que é essa fratura que a gente chama de fratura de Seymour, quando ela acontece na falange distal. Olha a diferença, como que aumentou a distância da fise. Então, é uma fratura interfisária. E essa fratura, ela pode trazer problema de crescimento desse dedo depois. Por isso a importância de identificar e de tratar. Muitas vezes passa desapercebido. Agora um pouquinho da fratura da diáfise. A fratura da diáfise, né, pode ser transversa ou longitudinal, mas aqui eu estou mostrando a transversa, que é a mais comum. Ela pode ser de tratamento conservador, se ela não tiver desvio, se ela não tiver uma perda do contato dos fragmentos ósseos, mas se ela tiver desvio, ela vai ser de tratamento cirúrgico. A gente pode pinar, que a gente fala, né? Pinar seria colocar um pino ou fixar com fio de Kirchner, que é esse pino que está aparecendo aí na imagem da direita de vocês. Então, aí foi reduzido e fixado, tá? Agora, um pouquinho de fratura de falange proximal e média. Lembrando que o polegar não tem falange média, só proximal e distal. Pode ter a fratura da cabeça, né, e do colo. E essas fraturas, como elas acometem a articulação, elas são muito instáveis. Elas têm uma grande chance de perder, de desviar ao longo dos dias. A maioria é instável e já tem indicação de tratamento cirúrgico na admissão, assim que é diagnosticado. E nesse caso, foi optado pela fixação com 3 parafusos mini-micro. Existem também fixações com fio de Kirchner para essa fratura, não tem problema, vai depender do serviço, da opção do cirurgião, tá? Agora as fraturas da diáfise, né? Diáfise é a parte central do osso, e aí a gente pode ter uma fratura transversa, espiral ou oblíqua ou cominuída. Acompanhando aí na imagem com o meu mouse, essa pode ser tanto a espiral quanto a oblíqua. Essa aqui é a transversa ou oblíqua curta. Essa aqui é a clássica em espiral, que aconteceu por uma torção. Pode ser, por exemplo, ao subir uma corda no crossfit, né? Essa aqui é uma imagem da fratura cominuída, fragmentada, e essa é a imagem transversa da fratura, tá? E aqui, fratura da base da falange. E um exemplo para ilustrar a fratura cominuída. Interessante, né, pensar que toda fratura tem o seu mecanismo de lesão. Como é que foi causado aquilo? As fraturas transversas, elas geralmente são por um impacto direto ou por um trauma axial, de cima para baixo. E elas têm uma tendência a angular, principalmente porque existem as inserções de tendões nas falanges.
Então, quando tem a fratura, o tendão pode puxar para trás ou para frente, ou seja, volar ou dorsal, e pode angular essa fratura. Já a fratura oblíqua ou em espiral, né, que geralmente é causada por torção, ela tem uma tendência a rodar, ou seja, ela causa uma deformidade em rotação do dedo. Se vocês observarem, o normal da mão, quando a gente dobra e flete todos os dedos, é a ponta de todos os dedos apontarem para a tuberosidade do escafoide, que está bem aqui nessa região. A mão de todo mundo tem uma pequena sobreposição do quinto dedo que é fisiológica. Todos os dedos vão apontar para o escafoide, que é a imagem de cima aí do slide. E a imagem de baixo mostra um dedo, que é o quarto dedo, com uma fratura de falange com desvio rotacional. Olha como que é clara a diferença de angulação e de rotação desse dedo, né? Ele está apontando quase que para a base do polegar. Então, a gente já identifica que existe uma lesão, provavelmente uma fratura em rotação, oblíqua ou espiral, e tem que ser tratada, ou ela vai ter que ser reduzida para tratar conservadoramente, que é sem cirurgia, ou ela vai ter que ser operada, tá? Não pode ficar assim, é inaceitável uma fratura com desvio rotacional, porque o prejuízo funcional é grande. E agora o terceiro tipo, que é a fratura cominuída, que é quando ela fragmenta em vários pedaços. Isso tem uma tendência para encurtar. O tratamento também é parecido com aquela falange distal, né? Pode ser conservador ou cirúrgico com o fio de Kirchner, que é o que mostra na imagem da direita de vocês. Agora um pouquinho de fratura de metacarpo, que é uma fratura muito comum no esporte, e principalmente a fratura de Boxer, que é a fratura do colo do quinto metacarpo, que é a mais comum. O mecanismo pode ser um soco, pode ser em luta, pode ser em esporte, mas mais comum que a gente vê chegar no nosso consultório, no pronto-socorro, é um soco contra uma estrutura firme, geralmente a parede, que é a imagem da esquerda de vocês. Segundo alguns autores, em alguns livros mais recentes, já está sendo atualizado, porque apesar de chamar fratura do Boxer, não é tão comum no boxe em atletas que são profissionais do boxe, porque eles têm a técnica correta de aplicar o soco. No boxe, a maneira correta de aplicar o soco é angulando o ombro e o cotovelo de maneira que a incidência da força venha direcionada para o terceiro metacarpo, que é a região central da mão. Pessoas que brigam na rua, por exemplo, ou outros tipos de lutadores, que não são atletas profissionais, eles fazem esse impacto de maneira que a energia do trauma venha aqui para o lado ulnar da mão, atingindo principalmente o quinto metacarpo. E aí faz a fratura de Boxer, aqui no colo do quinto metacarpo. Então, a imagem da fratura é essa aí da esquerda. Fratura do colo e ela desvia para volar, ou seja, flete o fragmento, ele dobra para frente, né, em outras palavras. E aqui uma imagem do atleta de boxe, mas é só para ilustrar, porque ela é mais comum em lutadores de rua, né, quem briga é na rua. E a maioria é de tratamento conservador, mas a gente tem que indicar cirurgia em alguns casos. Quando indicar cirurgia, né? Quando tem um desvio muito grande, ou seja, uma angulação da fratura muito grande. No quinto raio, que é o quinto metacarpo, uma angulação maior do que 50, 70, e depois vai diminuindo essa angulação, porque a tolerância vai diminuindo. O que a gente mais tolera desvio é no quinto, tá? Porque é a parte da mão que tem mais mobilidade, então aceita um desvio um pouco maior, sem prejuízo funcional. E o tratamento cirúrgico também é feito quando tem deformidade rotacional, né? Eu já falei no slide anterior que deformidade rotacional não é aceitável para nenhum tratamento, então tem que ser corrigida, que é o que mostra a figurinha da mãozinha aí de baixo. Lembrando também que em atletas e até em profissionais liberais, a gente tem uma tendência a fazer cirurgia em algumas fraturas, justamente para ter uma recuperação mais rápida, movimentação mais rápida, porque às vezes o atleta precisa voltar a treinar, ele tem um jogo, uma competição em breve, né? Então, às vezes, a gente acaba indicando a cirurgia em alguns casos, que a angulação às vezes é menor do que essas, tá?
Sobre a redução, como é que a gente vai reduzir essa fratura quando ela chegar para a gente, o atleta ou um paciente no pronto atendimento? É a manobra de Jas. Nessa manobra, a gente faz a flexão tanto da metacarpofalangiana, quanto da interfalangiana proximal, quanto da interfalangiana distal. E a gente vai fazer essa pressão de forma que a ponta do dedo vai ajudar na redução da fratura, igual a imagem que está aí para vocês, tá? Essa é a manobra de redução, é só a manobra para reduzir, mas a posição de imobilização não pode ser assim, senão dá necrose aqui da palma da mão. A posição de imobilizar é a imagem da direita de vocês, tá? É essa imagem aqui, ó. É a flexão das metacarpofalangianas, mas com as outras, as interfalangianas, em extensão. Essa posição, ela é chamada de intrínseco plus. É a posição mais clássica para a gente fazer uma imobilização na mão, tá? Dificilmente você vai errar se fizer essa imobilização. Chama intrínseco plus. Extensão do punho e flexão da metacarpofalangiana com extensão das interfalangianas. Quando a gente opta ou escolhe o tratamento conservador, a gente faz a imobilização. Quando a gente faz a cirurgia, a gente tem várias opções. A gente pode fazer a fixação com fio de Kirchner cruzado, que é a primeira imagem da radiografia. A gente pode utilizar fio de Kirchner transverso, travando no metacarpo ao lado, que é a segunda imagem para vocês. Ou a gente utilizar a placa e parafuso, que são as duas últimas imagens aí da direita, tá? Outra lesão que pode acontecer no esporte, lesão de tendão flexor. Flexor são os tendões que fazem a flexão dos dedos, que estão na face volar e palmar da mão. Eles são divididos em 2 tendões para cada dedo, né? É o superficial e o profundo de cada dedo. E o polegar não chama superficial e profundo, chama flexor longo e flexor curto do polegar, tá? Mas eu vou falar de maneira geral dos 4 dedos aqui, que é o flexor superficial e o profundo. Como vocês podem ver, o superficial, ele vem aqui, ó, superficial na mão, e ele abre um quiasma, ele se divide em 2 fitas na região da metacarpofalangiana, e essas 2 fitas vão se inserir na falange média. Ó, ele está se inserindo aqui. Por isso que quando a gente vai fazer a flexão da interfalangiana proximal, a gente está utilizando o flexor superficial, porque ele insere na falange média. Então, quando ele puxa aqui, ó, quando ele puxa aqui, ele flete a interfalangiana proximal, tá? Já o flexor profundo, ele vem profundo desde o antebraço e ele passa por dentro dessa divisão do superficial, que é o quiasma de Camper, e ele vai se tornar superficial no dedo. E ele vai chegar lá na falange distal. Por isso que quando a gente vai fazer a flexão da falange distal, a gente está utilizando o flexor profundo dos dedos, tá bom? A gente divide as lesões de tendão flexor em zonas. Zona 1, 2, 3, 4 e 5. Porque fica mais fácil da gente saber o que foi lesado, quais as lesões associadas, lesão neurológica, lesão vascular, qual o prognóstico, quais os riscos associados. Por isso que a gente divide em zonas. Por exemplo, a zona 1, a gente já sabe que só pega o tendão flexor profundo, que vai até lá na falange distal. Então, zona 1 é só zona flexor. É superficial. Naquela parte que o superficial abre em 2 fitas, né? Que é o quiasma de Camper. E então, o profundo passando no meio. Então, é uma lesão grave, é uma lesão com um prognóstico ruim, porque a gente tem lesão das 2 fitas, mais do profundo, mais o nervinho que está do lado. Essa zona 2, a gente inclusive tem um nome para ela, que é zona de ninguém. É a pior lesão que tem de flexores, é nessa zona, tá? E zona 3 na palma da mão, zona 4 túnel do carpo e zona 5 antebraço. Vamos falar um pouquinho de como o paciente vai se apresentar quando ele tiver uma lesão de tendão. Ele pode ter uma postura anormal do dedo, que é esse polegar da esquerda, né? Ele teve um corte na parte volar, palmar do polegar, e ele não consegue fletir, então é a posição anormal do dedo. E o 5º dedo na imagem da direita,
Todos os dedos em repouso, eles ficam com um pouco de flexão. Essa é a posição de repouso da mão. Inclusive, isso chama cascata de flexão. O quinto dedo sempre é mais fletido do que o segundo, tá vendo? É uma cascata. Relaxa a sua mão aí que você vai ver. Essa cascata natural de flexão dos dedos. E aí, na imagem da direita, com o fundinho azul aí, a gente consegue ver que o quinto dedo não está fletido, ele está em extensão, porque ele teve lesão completa de todos os dois flexores, do superficial e do profundo. E aí o paciente não consegue fletir os dedos, por perda do movimento ativo, tá bom? Para testar os tendões, existe diferença. Como que a gente vai testar o flexor superficial e profundo? Eu já falei um pouco, mas vou reforçar. Ó, o profundo a gente vai testar fazendo o paciente fletir só a interfalangiana distal, e o superficial a gente vai testar a interfalangiana proximal, tá? Que são esses dois desenhos, essas imagens aí. Em alguns casos, a gente precisa lançar mão de exames de imagem. A radiografia eu já citei lá em cima, na hora que eu falei de fratura de falange, e a ressonância pode ser útil também. Nessa ressonância, a gente vê a lesão do flexor profundo com uma retração, com um desvio proximal. Em alguns casos de lesão de tendão flexor, ele encurta tanto, ele retrai tanto, que às vezes a gente precisa abrir quase que a palma da mão inteira para encontrar o coto do tendão, para puxar ele, para fazer a tenorrafia e costurar ele de volta no lugar, tá? Então, essa fratura, avulsão, que a gente fala, que é quando arranca um pedacinho do osso, que é essa imagem da radiografia aí, é a fratura avulsão do flexor profundo dos dedos. FPD, tá? Flexor profundo dos dedos. Ela é comum em judô, lembra que eu mostrei no primeiro slide da aula, em jiu-jitsu, em rugby e futebol americano, que são esportes que a gente agarra a blusa do outro atleta. E a posição que o paciente vai se apresentar é essa imagem da esquerda, ele não consegue fletir a pontinha do dedo, tá? Acontece porque teve uma extensão forçada do dedo e estava contraído. Aí a radiografia pode se apresentar dessa forma aí da direita de vocês. O tratamento é cirúrgico e a gente tem que fixar essa fratura ou com parafuso ou com âncora. Se esse fragmento foi muito pequenininho, não couber um parafuso, a gente tem que fazer um mecanismo de sutura do tendão por dentro do osso, que a gente chama de pull-out, que é uma técnica, tá? E agora um pouquinho de tendões extensores, que podem ser machucados também. Anatomia dos extensores. Eu acho que a gente ainda vai ter tempo, né? Eu recebi uma mensagem aqui, mas parece que aumentaram o nosso tempo de aula. Então, vamos continuar. Os extensores, a gente tem praticamente um extensor para cada dedo, mas o indicador e o quinto dedo tem um tendão extra para eles, que é o tendão extensor próprio do indicador e o tendão extensor próprio do quinto dedo, tá? Esses tendões extensores, eles vão até a metacarpofalangiana para fazer a extensão da metacarpofalangiana. E quem estende as interfalangianas é o mecanismo extensor do dedo, que é um capítulo à parte, né? Mas a gente vai falar aqui da pontinha desse tendão extensor, que a gente chama de tendão extensor terminal, quando ele chega aqui na falange distal, na região da interfalangiana distal. E aqui a gente também divide em zonas, igual no outro caso, e a gente vai falar da zona 1, que é essa zona que eu acabei de falar, que é a mais comum, que causa o dedo em martelo, né? Essa ruptura do tendão nessa região, ela pode acontecer simplesmente tendínea ou tendinosa, ou seja, só rompe o tendão, ou ela pode acontecer com uma avulsão, que vem uma fraturinha da inserção daquele tendão. E aí, na imagem, vocês conseguem ver a diferença. A imagem da esquerda de vocês só teve lesão tendínea, chama martelo tendíneo. Dedo em martelo tendíneo. E a imagem da direita de vocês teve um arrancamento ósseo. Dá para ver? Vocês conseguem ver? O limite de cor às vezes não está tão claro, mas na imagem seguinte vocês vão ver melhor. Avulsiona um fragmento, tá? O tratamento, ele é mais ou menos o mesmo, ele é guiado pelo grau de flexão, pela perda da extensão, né? Porque a gente para de conseguir fazer a extensão do dedo. Olha só esse fragmento.
Nesse caso, tem desvio enorme do fragmento. Nesse caso, não dá para tratar conservador só com tala. Nesse caso aí, dessas imagens, a gente vai ter que fazer a fixação. É muito comum em vôlei e futebol, porque tem um impacto direto da bola na ponta dos dedos, tá? Então, beisebol também, basquete, handball, tá? O tratamento para quando não tem desvio é a imobilização com a tala, que é essa imagem da esquerda de vocês. Mas se tiver desvio, que é aquele fragmento enorme desviado, a gente tem que fazer a fixação com fio de Kirchner, que é a imagem da direita de vocês. Também podemos ter luxações e lesões ligamentares nos esportes. Essa é a articulação interfalangiana proximal e ela é muito comum de sofrer luxação. Quando ela luxa, né, quando sai do lugar e perde contato completo, é porque teve pelo menos lesão de 2 dos 3 elementos que fazem a estabilização dessa articulação, que é o ligamento colateral, o colateral acessório e a placa volar, que eu citei lá no começo da aula, que é aquela estrutura volar, é essa azulzinha aí do desenho da esquerda de vocês. Então, quando tem uma lesão só de um desses 3, não luxa, mas quando tem lesão de 2 desses 3, acontece a luxação, que é essa imagem aí de vocês. Essa luxação, no caso, é dorsal e tem que ser reduzida. Toda luxação é uma urgência ortopédica, tem que ser reduzido, tá? Agora, a luxação da metacarpo-falangiana do polegar, que é a articulação da base do polegar. Nessa imagem, vocês conseguem ver a luxação, a falange saiu e perdeu completamente o contato com o metacarpo. Nesse caso, eu sei que teve muita lesão ligamentar, né? Inclusive a lesão de Stenner. A lesão de Stenner, ela é muito comum, então é bom vocês conhecerem, saberem, e é uma lesão do ligamento colateral ulnar do polegar. Acompanha minha setinha aí. Esse ligamento, ele fica nessa região, ó, ele é um colateral do lado ulnar do polegar, tá? Quando tem essa lesão, e essa lesão é parcial, é só um estiramento, o dedo não fica instável, né? A dor é um pouco menor, a ressonância mostra uma lesão parcial e o tratamento é conservador, com uma imobilização. Mas quando essa lesão, ela é mais grave, ela é completa, o que acontece? Interpõe as estruturas locais entre os 2 cotos do ligamento que rompeu. Ou seja, ele jamais vai conseguir se cicatrizar, porque tem estruturas no meio dessa ruptura. E essa é a lesão de Stenner, quando a gente tem uma lesão completa, com interposição de partes moles, de maneira que a gente não vai conseguir ter a recuperação e a cicatrização. E é indicativa de tratamento cirúrgico. Tá bom? Pode ser uma lesão só tendinosa. Com licença, teve aqui uma pergunta no chat. Sim? Vou falar aqui para a senhora. O Leonardo perguntou qual é o mecanismo de trauma da luxação da primeira metacarpo-falangiana. Que é essa lesão. Isso. Eu vou mostrar na próxima foto o mecanismo de trauma, tá? Pode ser só lesão do ligamento ou pode ter uma fratura em evolução também. Esse é o mecanismo da luxação metacarpo-falangiana do polegar ou primeira metacarpo-falangiana. É um mecanismo em abdução e extensão. Então, abduz, que é abrir o polegar, e estende o polegar. Essa lesão, a lesão de Stenner, é chamada também de lesão do esquiador ou do goleiro, porque o esquiador, quando ele cai em cima desse taco, desse suporte que ele tem para ajudar a esquiar, esse bastão, ele faz esse mecanismo de abdução e extensão do polegar. Então, rompe, lesa esse ligamento colateral ulnar, que é esse azulzinho, tá vendo? Ele está desenhado em azul aí para vocês. Rompe esse ligamento e rompe geralmente de maneira completa, pela energia do trauma, né? Ou do goleiro, olha a imagem do goleiro. Ele com a mão totalmente aberta e a bola vai bater direto no polegar, fazendo a extensão e a abdução. Esse é o mecanismo da luxação e da lesão do ligamento pura. Então, nem sempre que tem a lesão do ligamento tem luxação, tá? Porque a luxação é uma coisa mais grave, saiu completamente do lugar. A maioria das vezes, só lesa o ligamento, tá? Então, a gente tem que investigar. Como eu disse, lesões parciais, tratamento conservador com imobilização. Essa imobilização em azul, que é uma órtese, é um exemplo da imobilização.
Mas, na maioria das vezes, se tiver lesão completa, a gente vai tratar de maneira cirúrgica, principalmente se tiver um desvio do fragmento maior que 2 milímetros, que é a avulsão, ou se tiver uma instabilidade franca. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo testando a instabilidade do polegar. Mostrando ali, ó, o aumento de volume, né? E esse é o teste. Olha como que tá abrindo, tá super instável a articulação. Esse é o teste, esse é o estresse em valgo que a gente fala para abrir. Olha lá, tá bem inchada a região, tá vendo? Deu para ver? Alguém quer que repete o vídeo? Não, né? Agora, esse vídeo, vocês vão ver a minha pinça, ela está segurando o ligamento que foi rompido. Vocês vão ver a minha pinça segurando a estrutura proximal. Ruptura completa. Olha só. Esse é o ligamento. Olha lá. Ele não segura mais, porque ele está rompido. Então, a articulação fica instável. Esse eu vou passar de novo, que ele é bem rapidinho. Ó. E essa foi a cirurgia dessa paciente. Ela é goleira, ela teve uma lesão de Stenner. E aí a gente fez essa sutura, acho que aqui tinha 1 ou 2 semanas. Aí ela ficou 6 semanas com uma tala de imobilização do polegar para cicatrizar a lesão. E aí a mão fica assim, um pouco descascando, né? Fica um pouco ressecada por causa da imobilização prolongada. E aqui é o resultado final da cicatriz, quase nem aparece. E movimentação completa, né? Ela voltou a treinar e a gente não pode mostrar para o paciente assim, ó, sua cicatriz vai ficar assim, porque cada paciente tem o seu processo de cicatrização, alguns vão ter cicatrização hipertrófica e às vezes não tem como a gente prever isso, tá? Mas eu posso mostrar aqui para vocês o resultado desse paciente. Então é isso, eu falei um pouquinho aí das lesões principais para vocês, que chega para mim no consultório, no pronto atendimento. O que é fundamental na mão é um diagnóstico correto. Sempre lembrar que existe a opção de tratamento cirúrgico e conservador, saber quando indicar cada uma, né? Se tiver na dúvida, liga para o colega, pergunta um especialista, tá? Não ter vergonha disso, a gente precisa consultar às vezes os outros colegas mesmo. Lembrar de fazer uma redução e uma imobilização correta, porque às vezes você trata e imobiliza de forma incorreta, e o paciente vai evoluir com rigidez, vai evoluir com distrofia simpático-reflexa. E lembrar sempre de uma reabilitação precoce, principalmente quando se trata de atletas, né? Porque eles têm que ter uma recuperação rápida, eles têm que voltar logo ao esporte e eles também têm muita ansiedade para isso. Então, como prevenir essas lesões? Utilizar movimentos e técnicas corretas, né? Por exemplo, aquela técnica, né, do soco correto lá no box. Utilizar equipamentos adequados, proteções recomendadas, por exemplo, a luva do box, ou no taekwondo, né, que tem aquela proteção que é tipo uma caneleira do futebol, eles usam tipo uma caneleira aqui no antebraço para resistir aos chutes do taekwondo. Na academia, no crossfit, tem as luvas protetoras, né, das proeminências ósseas, que aqui são os metacarpos. E terceira coisa importante para prevenir essas lesões é a preparação física completa e equilibrada. Ele precisa estar aquecido, o atleta precisa ter alongamento adequado e ele precisa ter força muscular, fortalecimento, porque o fortalecimento ele protege as suas articulações, principalmente quando se trata de membros inferiores. Reforço muscular é importantíssimo, tá? Então, são os três grupos de prevenção de lesão nos esportes. E aqui eu gosto muito dessa frase. Para se aplicar a técnica, devemos saber os fundamentos, né? Foi Sarmiento que fez em 1987. Olha só, as duas imagens da esquerda é um colar cervical, colocado de cabeça para baixo, e a imagem da direita é a imagem correta de como se colocar um colar cervical. Esse aqui é um atleta de handball,
ele era o capitão do time, o que mais fez gol no campeonato de handball, e ele não tinha o quarto dedo da mão. Se vocês observarem o zoom, ele teve uma lesão por avulsão de anel e ele não tinha o quarto dedo. Ele teve uma amputação e mesmo assim ele foi quem mais goleou no campeonato.